Mas bora gravar esse que é mais longo, então, e é isso, basicamente, né? Iceberg de jogos de navegador do Keyfall. Bora. Eu adoro o Keyfall, mano. Acho muito maneiro o canal dele. Jogos de navegador, Sea of Thieves e Black Flag? Com certeza. Caraca, qual que é o... Eu vou roubar essa... Eu vou vir depois desse vídeo aqui, vou roubar esse comecinho dele aqui, esse efeito sonoro aqui, que tava precisando de um efeito bem parecido com esse no meu vídeo. Pois eu vou vir aqui com... Vou pegar da live mesmo. Não, mentira, eu vou vir depois e vou gravar. Olá, seres vivos. Uma coisa que sempre esteve presente na minha vida quando eu era criança eram os jogos de navegador. E eu tenho certeza que a maioria Não é das roubar, é pegar um sample, né, pessoas que cara? me assistem que nasceram próximo ao início dos anos 2000 devem se identificar com isso também. Eu não consigo nem contar quantos foram os jogos que fizeram parte da minha infância. Só sei que foram muitos. E eu guardo cada um deles com muito carinho na minha memória, Cara, porque, infelizmente, hoje pior que eu joguei muito quando era criança também, só que minhas memórias já são muito distantes, né? Faz um tempinho já que eu não sou que eu joguei isso. Então provavelmente esse vídeo vai ser bem maneiro porque vai me trazer em dia memórias foi só o que sobrou antigas dessa que estão época. no meu autoconsciente, não, no meu subconsciente. Isso porque, caso você não saiba, a maioria desses jogos utilizavam do Mas, plugin do Flash então, para e já serem não dá mais, criados. né? E infelizmente o Adobe Flash foi encerrado em dezembro de Por que foi 2020. encerrado? E Qual para que é a relembrar um pouco explicação? dessa época Ah, isso eu joguei tão bastante. memorável da minha vida e de muitas outras pessoas que me assistem, eu decidi fazer um vídeo inspirado nesses jogos. Não apenas falando deles, mas sim fazendo um Ok. grande passeio por todos esses jogos em uma coletânea dos mais conhecidos aos menos conhecidos. Um iceberg. E como uma forma de homenagear esse tema, os tópicos desse iceberg não serão separados por camadas, mas sim por páginas. Como se estivéssemos realmente navegando em um daqueles sites de jogos como o Clique Jogos, por exemplo. Para Clássico. fazer esse vídeo, eu usei como base um Tinha iceberg gente que usava outros, mas o Clique Jogos era o GOAT, né, cara? feito pelo Era a usuário do Reddit cabra dos chamado jogos de Buttertoon navegador. e alterei ele adicionando novos tópicos e removendo alguns que eu não achei muito interessante. Ok. Então pode-se dizer que esse iceberg é meu pela maneira que ele foi montado, mas grande parte dos créditos vão pro Buttertoon com o seu iceberg original. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link do iceberg original dele no fixado para você dar uma olhada. Encare esse Ok. vídeo como um passeio nostálgico de uma época antiga da internet. Seja bem-vindo ao Bora. iceberg dos jogos de navegador, os famosos jogos em Flash. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história Aqui, é longa. ó, hoje eu não tô com café, gente. Hoje eu tô tomando chá, mano. Uma xícara a menos. Ok. Page 1. E aí, Fancy Dominique? Paints Adventure. Quando se fala em jogos Flash, provavelmente esse é Até o hoje tem emulador de PS1 no navegador. Eu primeiro não jogo entendo que vem à muito. mente da maioria das pessoas. Fancy Paints Adventure foi Nossa, pior que eu não me lembro desse jogo aqui, sendo bem sincero, não, cara. um Ah, eu jogo acho de que eu vou nubar plataforma nesse no estilo iceberg, hein? side-scrolling, Acho que que eu vou me controlávamos passar o como personagem um Stickman poser. de cabelo espetado e calças Nossa. laranjas. O Não objetivo lembro do desse jogo jogo. consistia em saltar em molas, derrotar aranhas e derrotar os bosses de cada mundo. Particularmente foi um dos jogos que mais me marcou quando era criança. Sua popularidade foi tanta que o jogo ganhou algumas sequências e até porte para consoles. É, mas tem. Ah, Happy Wheels, Wheels. Se óbvio, você né? costuma- Quem nunca se. Quem assistiu os vídeos do TED aí em 2014 lá, lembra bem disso Acessório daqui, né, YouTube cara? com frequência por Café volta tá cara, de tendo que 2012, mudar meus. provavelmente se lembra muito desse jogo, já que ele virou meio que uma febre entre os principais youtubers de jogos da época. No jogo, a maioria dos mapas eram feitos pelos próprios jogadores, criando desafios que iam desde corridas entre coisas Space celular bem até bizarras. hoje? Entre esses desafios estava envolvido muito sangue e muito Bons gore, tempos, né? coisa bem comum dos jogos Flash da época. Ô, mas era muito divertido ver os. Ah! Super Mario Flash. Tá, Não, eu não sei se ele vai falar exatamente, mas, tipo assim, tinha muitos jogos. Literalmente no Clique Jogos tinha uma página, né? Mario, tá ligado? Tinha lá gêneros de games, sei lá, aventura, sei lá, FPS, não sei. E tinha lá, literalmente, Mario. Eu lembro disso, definitivamente. Basicamente é um clone que mistura vários jogos do Super Mario, como Super Mario Bros. E Super Mario Bros 3, só que feito em Flash. O estilo gráfico desse jogo me lembra muito um outro clone de Mario chamado Unfair Mario. Era tipo um Mario, só que Mario? muito troll e difícil, com o Cat objetivo Mario, apenas de basicamente. fazer o jogador passar raiva. Uma coisa interessante sobre esse jogo é que ele possui um editor Cat Mario não era em Flash? de níveis, e dessa forma o jogador pode criar seus próprios níveis e compartilhar eles na comunidade, quase como o Super Mario Porque Maker. eu lembro que você jogava pelo navegador também, né? Pela qualidade do jogo, é mais sensato dizer que é mais uma adaptação do que uma cópia de verdade.
Jogos do Remy Stickman. Eu particularmente Clássico, joguei né? muito Óbvio, pouco isso aí. jogos dessa saga. Pior que eu vou ser sincero, eu também acho que eu joguei pouco, cara. Eu não tenho tantas memórias, mas certamente todo mundo que já teve qualquer contato com jogos em Flash lembra desse personagem, né? E ela voltou a ser revivida com alguns youtubers fazendo muitas gameplays dele recentemente. O objetivo do jogo Já geralmente Gilson, envolve nem ajudar o fale. personagem a sair de uma situação complicada, como geralmente uma fuga ou um roubo, por exemplo. E seu destaque vai principalmente pela grande variedade de escolhas e possibilidades de finais alternativos. Vou falar pra vocês, rapaziada, é tenso, cara. Eu não quero contar tristezas assim, cara, da vida, mas vocês sabem que antes de criar o canal, né, antes de começar a faculdade, na verdade, eu trabalhei muito tempo, né, gente, de CLT aí, acordando, eu ia trabalhar às 6 da manhã, cara. Ô, cara, que tristeza que é, né, mano? Eu acho que deve ter muita gente aí no chat que vive essa realidade todos os dias, né, cara, você tem que batalhar pra não pra evitar, cara, porque ó, é muito sofrido, né, cara? Nossa senhora, cara, saindo esse frio, cara. Eu ia igual um zumbi, Super mano. Mario 63. Nossa, é muito Super Mario sofrimento, 63 ou Super Mario 63. Eu não sei se quem mora em um lugar que é mais quente é mais de boa, tá ligado? Provavelmente, né, nesse ponto. Porque, cara, se acordar de manhã, pegar o ônibus no frio, cara, nossa Um senhora. clone de Mario inspirado nos jogos do Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Embora os gráficos do jogo lembrem muito mais do jogo Yoshi Island. Roubo. Um jogo que você controla um mendigo que sai pela rua batendo em tudo e todos das maneiras mais nojentas possíveis. Esse jogo era muito divertido de jogar e eu ficava impressionado principalmente pela quantidade de combos que tinham disponíveis. O jogo teve 1 milhão de sequências Eu lembro desse daqui, cara. e é um dos jogos mais referenciados no que diz 5 da manhã. respeito a jogos Flash. Jogos da Barbie. Junto aos jogos do Mario, Sonic e do Naruto, os jogos da Barbie eram uma das coisas mais presentes nos jogos de navegador. Não é à toa que existe um site inteiro chamado de Jogos da Barbie. Que, aliás, nem é focado só na Barbie. Veja só você. Os jogos da Barbie eram o que podemos chamar de jogos de tudo. Porque, sério, eles colocavam a Barbie nas situações mais inusitadas. Eu nunca joguei isso aqui. Isso aqui é jogo de menina, Keifall. Você jogou esse jogo? Você pode imaginar. Tipo jogos de dirigir, de cirurgia, de bicicleta. Tô desempregado? E Eu até também, de espião. Cara. Pois é. Esses jogos, mesmo que em sua maioria fossem bastante esquisitos, deixaram seu legado como um marco da época dos jogos Flash. Jogos.io. Esses são jogos que ficaram muito populares, principalmente com a chegada do Agar e Mas é bem mais recente, né? Eu já tinha, tipo, uns 13, 14 anos quando foi a febre do Agar. Eu acho, né? Eu acho que a febre do Agar foi, tipo, 2016, alguma coisa assim, né? E óbvio que os jogos em Flash eu joguei muito mais quando eu tinha, sei lá... Posteriormente do Slitírio. O 8, nome 9, .io 10 se refere ao nome do domínio ao qual esses jogos ficam hospedados. Apesar da maioria Quando eu era criança e não pré-adolescente. dos jogos serem contra bots, uma grande parte dos jogos possui um multiplayer PVP. Uma curiosidade interessante que eu descobri pesquisando sobre esse tema é que o jogo Agar.io, o primeiro que se popularizou nesse meio, foi feito por um brasileiro, e o nome dele é Matheus Valadares. Muito obrigado, Matheus. Kingdom Rush. Kingdom Rush Mas o Agar é bem, né? é um sei lá, tower defense nunca fui muito bom. em que o jogador precisa construir torres e castelos. Cara... É porque... Eu não sei, mano. Me deu, sabe? Me deu aquele estalo de nostalgia na minha mente aqui, cara. Mas eu acho que não necessariamente por esse jogo em si, mas sim por jogos Tower Defense no Flash, cara. Porque eu lembro de jogar, sabia? Eu realmente me lembro de jogar jogos Tower Defense no Flash. Não sei se é exatamente esse, mas eu lembro que eu jogava. Pra impedir que os ladrões invadam. Esses! E um tipo de jogo que eu jogava muito também era aqueles jogos de... Aí eu já não sei, tinha bastante no Facebook também, né? Mas... Tinha em Flash também aqueles games que eram de... Tipo, de construir, sei lá, uma... Eu acho que isso era mais do Facebook mesmo. É bem mais Facebook, tipo Dragon City, essas coisas, né? Mas não falo nem esse, que Dragon City eu não joguei muito. Eu digo mais esses jogos que eram de você construir uma vila, um bagulho assim medieval. E pra você, sei lá, construir uma casa, você tinha que ficar esperando, tipo, 8 horas ou tinha algum... Não sei se tinha como colocar dinheiro no jogo, mas sei lá, você tinha que esperar muito tempo pra poder... Provavelmente um dos jogos mais conhecidos do gênero. Sei lá, esse modelo de construção, assim, me lembrou. QWAP. QWAP, nossa, ou isso eu não me Co-op, lembro. como eu costumava chamar, é um jogo que controlamos um atleta usando apenas as teclas QWAP, que aliás é daí que vem o nome do jogo, né? Basicamente o objetivo do jogo é ir o mais longe que você conseguir sem cair no chão. O criador desse jogo mais tarde ficou muito conhecido por ter desenvolvido o Getting Over It, um jogo que é tão estressante quanto o QWAP. Um dia eu tenho que jogar esse jogo em live, né? Acho que seria bem divertido. Meat Boy, um jogo muito popular que começou com uma versão em Flash. Meat
Meat Boy é um jogo de plataforma onde controlamos um Nossa, eu não sabia que Meat Boy tinha começado na versão em Flash. pedaço de Tem jogo de Flash que eu joguei muito quando eu era criança, não lembro quase nada, só lembro que era o Mario, mas o Mario do Luigi tinha uma forma mais humana e um rosto esquisito. Ah, que isso, creepypasta, carne ô que Dominique? precisa resgatar a Não é princesa. possível. Eu comprei essa. Eu joguei esse jogo numa fita que eu comprei de um vizinho numa venda de garagem. Ou melhor, outro pedaço de carne. Mais tarde foi lançado o Super Meat Boy, que é a versão mais conhecida do jogo. Line Rider. Line Rider é um jogo onde o precisamos Super criar Meat Boy, todo mundo fala que foi meio que o primeiro indie popular, né? uma mano? pista E para eu que o falo personagem bastante disso. deslize e chegue até o final da fase. Esse jogo voltou a ganhar um pouco de popularidade alguns anos atrás, com algumas pessoas compartilhando suas pistas no YouTube, sincronizando o movimento do personagem com os toques de alguma música. Meat Boy foi anunciado no evento do Xbox? Sério? Pô, a gente não viu esse evento do Xbox, né, mano? Alien Hominid. Queria ver, Alien mano. Hominid Nossa, é um galera jogo onde hypa controlamos um pequeno alienígena que precisa tirar em vários agentes da CIA pra se salvar. Ou pelo menos era isso que eu pensava quando joguei. Eu tive muito pouco Nossa, o contato Johnny com esse Bravo? jogo e o pouco que eu joguei foi uma versão de Eu emulador também de nunca vi esse PS2 jogo, não. que eu tinha no meu Xbox 360. Sinceramente, nunca vi esse jogo, não. Ok. N. Música é essa também? N? Esse jogo, com provavelmente o nome mais curto da história, é um jogo de plataforma em que precisamos coletar pontos no mapa para abrir a porta e ir pro próximo nível, desviando de mísseis que tentam nos Cara, impedir. esse jogo não é Eu estranho, não me lembro de ter jogado. Cara, eu definitivamente joguei esse jogo. Eu definitivamente joguei esse jogo. Caraca, mano, eu chego a arrepiar com essas paradas, mano. Muito louco. Como você fica, essas coisas ficam na tua subconsciente, cara. Caraca, cara. Em Flash, Que mas eu joguei interessante. bastante uma versão dele de Xbox 360 chamada N+, que, diga-se de passagem, é um jogo muito bom. Eu vi esse console aí que a Xbox anunciou também. Eu não vi nada sobre ele, mas eu vi uma thumb do David Jones, eu acho, falando sobre isso. Daí por isso que eu fiquei sabendo. Eu vi tipo só a thumb do vídeo. Só que só pela thumb deu pra ver que é muito feio, né, o design. Videogame Parece o controle, né? Parecido com aquele do... Com aquele que não é bem um portátil lá do PlayStation. game. Esse jogo curto PlayStation Portal. e extremamente frenético é uma paródia aos games de RPG. Nele você faz quests, sobe de nível, melhora seu equipamento e explora o mapa. Não é estranho, mas... Tudo em questão de menos de um minuto. Pois é. Mas ele me lembrou aquele jogo Enter the Gungeon, sabe? Run é um jogo onde Que não controlamos é em Flash. uma criatura cinza que parece um alienígena, e o objetivo Isso do eu jogo lembro. consiste em desviar dos espaços vazios, enquanto o personagem corre em linha reta, mudando sua direção e girando o cenário para impedir que ele caia. O jogo é bem simples, mas teve uma certa popularidade em sua época. Conheço. Madness Combat. É, Lava Boy... Tem alguns aí que tem que estar aí, né? Lava Boy, Water Girl, tem que ter aquele do cacto lá. Já apareceu o do mano ali... até tem que ter aquele jogo lá que você era um ferreiro que tinha construído as espadas. Madness Combat é um jogo no estilo beat'em up, em que controlamos um atirador que precisa matar o máximo de inimigos que Nossa conseguir. senhora, O design do jogo é muito lembrado Jogo mais fraco que a gente jogava quando era criança. principalmente pelos personagens que possuem esse X no rosto e que já tiveram presentes em algumas animações que ficaram bem populares no YouTube. Mas eu não me Existe uma lembro, versão em sincero, 3D desse jogo lançada na Steam em 2021, chamada Madness Project Nexus. Sei lá, não é estranho também, mas... As imagens e não tá avaliações vindo nada em parecem mim. ser um jogo que alcançou as expectativas. The World's Esse com certeza. Esse eu lembro de que tinha muito youtuber que fazia vídeo sobre isso naquela época. Hardest Game. The World's Hardest Game, ou o jogo mais difícil do mundo, como é conhecido aqui, Nossa. é um jogo que você com certeza que era difícil mesmo. conhece, principalmente pela quantidade absurda de vídeos dele aqui no Uhum. YouTube. No jogo controlamos esse quadradinho vermelho que precisa desviar de vários obstáculos que aparecem pelo caminho, com o objetivo de chegar até o fim do mapa sem encostar em nada que não seja parede. O jogo não tem nada de muito especial, mas ficou muito popular, principalmente pela dificuldade, quantidade de vídeos relacionados a ele que alavancaram muito sua popularidade. Isso eu lembro de ter jogado. Bloons Tower Defense. Mas definitivamente eu não passei daquela fase ali que mostrou no vídeo. Eu nem lembro qual que é a outra depois Um dos disso. Tower Defenses mais famosos em Flash. No jogo, precisamos derrotar balões que vêm em grandes ondas, posicionando macacos que servirão de torres para explodir. Cara, esse daí, eu não joguei esse jogo, mas ele me lembra muito um jogo que me marcou muito, porque tinha no PC do colégio, mano. Do colégio fundamental ainda, eu lembro, cara. Tinha uma informática lá que iam de vez em quando. E tinha instalado no PC do colégio, tinha aquele jogo que acho que é Zuma, alguma coisa assim, que é você controla tipo um sapo, assim, que tem que ficar tacando umas bolinhas, assim, sabe? Eu não sei se vocês manjam, e por algum motivo me lembrou isso aqui. Jogos Tower Defense Ele era foram tipo um Tower Defense também. os que eu mais joguei quando eu era criança. Mas mesmo que eu Era uma mistura de Tower Defense com um
com o Subway Surfers, não, com o... Ah, aquele jogo lá de que as velhas ficam jogando. Porque você tinha que fazer as bolinhas serem da mesma cor pra elas se destruírem. Era o... Ah, esse aqui é o Candy Que eu me lembro Crush. bastante desse jogo aparecendo nas minhas listas do Clique Jogos. Infelizmente não foi um jogo que eu cheguei a jogar. É, eu também não... The Esse daí, Binding of específico. Isaac. Bem provavelmente você que tá assistindo Candy já Crush? conhece a série The Binding of Isaac. Mas talvez você não saiba que esse jogo, assim como muitos outros jogos, começou em uma versão em Flash. No jogo controlamos Isaac, um garoto que precisa enfrentar Cara, você me todo pergunta Subway Money? Jamais. tipo de... Cara, eu me pergunto o que aconteceu, né, com... Quem que fazia esses jogos assim, né, cara? Tipo assim, era uma pessoa só, né? Claro, esses daqui que são mais bem planejados, não diria isso, mas aqueles lá que eram, tipo, com personagens feitos de pauzinho e tal, sabe? criatura usando suas Quem que lágrimas e fazia esses upgrades games, né, conforme cara? avança nos níveis. Essa versão em Flash é mais simplificada e limitada do que a que conhecemos, mas ainda assim não deixa nada a desejar em sua gameplay. Com certeza foi um jogo que teve o Muito devido louco, né? reconhecimento. The Impossible Quiz. Se você conhece o Ah, Junior Quiz, claro, esse né? jogo é basicamente Era o isso. Selbit que fazia vídeo disso, não Uma era? versão gringa de Nossa Junior senhora. Quiz. Ah, Inclusive, isso daí, tipo assim, era muito maneiro na época, mas é muito retardado esse negócio, ela é né? a versão original do Junior Quiz, já que ela foi lançada em 2007, 3 anos antes do Junior Quiz que conhecemos. E eu lembro, eu acho que era o Selbit que fazia vídeo de Geno Quiz mesmo, porque eu lembro que teve uma época que ele fazia de todos, daí chegou um momento que ele fez um vídeo falando mal do Geno Quiz, eu lembro, caraca, a minha memória tá boa, mano. Super Mario Bros. Crossover. Super Mario Bros. Crossover Que é um jogo isso? que se passa nas fases do Super Mario Bros. Do Nintendinho, porém com vários outros personagens de outros jogos do NES. Dead and Me. Eu me lembro de ter jogado esse jogo muito pouco, mas o pouco Nossa, que eu ele joguei parece já me fez gostar dele o bastante. Dead and Me Castle é um Crashers, beat'em up né? em que controlamos esse carinha com uma máscara de caveira que tem que bater em absolutamente tudo que se Mano, não mexe lembro na sua também, não. frente. Com a ajuda do seu pai, é claro. Ele foi um dos jogos mais populares do Newgrounds. É, não Cut sei, the não Rope. sei. Esse jogo ficou muito popular em Ah, sua isso versão daí, de mas. mobile. É, isso daí eu vi, na verdade, eu não sabia nem que era em Flash. Isso daí ficou popular mesmo. Cara, eu lembro até hoje quando eu vi esse jogo pela primeira vez quando eu era criança. Eu vi no celular, eu não tinha celular ainda, mas eu vi no. Eu não sei nem de quem, mano, mas eu lembro que alguém tinha um celular e tinha esse jogo instalado e eu achei a coisa mais absurda. Tipo, o gráfico desse jogo era muito bonito no celular na época, eu lembro No certinho. jogo, Mano. como o próprio nome sugere, precisamos cortar uma corda que segura um doce para que ele caia na boca desses bichinhos. Eu me lembro que meu pai jogava bastante isso no celular quando ele ainda era uma febre. Bem legal, mano. Jogo Os maneiro. jogos da Neutron. A Neutron é uma desenvolvedora indie britânica responsável pelo desenvolvimento de vários jogos populares do Nossa, mas sinceramente, pela imagem, eu não tô lembrando, não tô Flash. conhecendo Eu tenho um nenhum aí, grande cara. apreço por essa desenvolvedora porque ela fez muito parte da minha infância. Talvez o jogo mais popular dessa empresa seja o Bad Ice Cream, mas eu lembro que os jogos Caraca, cara. Aquele jogo não, mas ele me lembrou um outro jogo. Que eu joguei muito quando era criança, mas eu sabe, me deu, tipo, quando eu olhei, eu bati o olho aqui, da minha infância. Talvez o jogo mais olha, eu bati o olho aqui, me lembrou o layout, não é Bomberman não, eu sei que é o que mais parece, mas me lembrou muito o layout de um jogo que eu jogava quando era criança, mas que eu não, sabe, eu só lembro do layout da fase, cara, eu não lembro nem se eu lembrasse como é que é o boneco, pelo menos, do jogo. Salve, mais Wesley. popular dessa empresa seja o Bad Ice Cream, mas eu lembro que os jogos que eu mais joguei dessa empresa foram os da franquia Rub Trouble. Nesse jogo, o objetivo do jogador envolve destruir várias construções com vários desafios no meio disso. Outro jogo que eu me lembro de ter jogado bastante é o Worm Food, onde controlamos um verme gigante que precisa se alimentar do maior número de pessoas possível para passar de cada fase. Além desses, outro que eu também me lembro de ter jogado bastante foi o Sky Serpents, onde controlamos um guerreiro que precisa derrotar vários tipos de serpentes dragões, perfurando pontos específicos do seu corpo usando uma espada. Tipo um Shadow Bizarro, né, cara, como esses games da época, eles eram tão mais, eles eram tão simples e tão mágicos, né, cara. Eu não joguei esse jogo aqui pela imagem. Quer dizer, eu não posso falar isso, né? Porque eu só não tenho memória, né? Pelo menos. Mas, tipo assim, eu. Definitivamente, cara, eu me lembro de. Principalmente no PS2, cara, como eu jogava aqueles games que eram um emulador de PS2 que vinha. Não, PS2 vinha. Aqueles emuladores é, de SNES, desses, sabe, videogames clássicos, que eu nem sabia que era um emulador, pra mim era só um jogo que vinha um monte de jogos, sabe, pra mim era literalmente só isso. E daí eu chamava meus primos pra ir lá em casa e tal, e a gente jogava esse jogo aqui, não esse, mas jogos desse estilo plataformer, assim, em várias pessoas, era muito maneiro, cara, porque, principalmente Metal Slug, eu lembro de jogar muito, mano, nossa, era muito massa, cara.
The Colossus E de tinha uns jogos que a gente jogava que eu nem consigo, tipo, eu lembro que tinha um que você era tipo um guerreiro medieval, assim. Nossa, mano. Flash. Eu poderia literalmente passar Ah, não sei o nome, Alimão. o Eu dia inteiro falando dessa definitivamente não empresa, sei, mas mano. pra não estender muito o vídeo, eu vou falar só desses por enquanto. Talvez eu faça um vídeo no Eu ia na lojinha que vendia esses games, né, de forma não oficial. E a gente comprava lá, pô, você via a capinha do jogo, você nem sabia, né, cara? Eu era muito criança. Comprava lá, eu nem sabia que era Super Nintendo, nada. Só comprava, achava que era um jogo que vinha um monte de jogo, cara. futuro só dedicado em falar dessa empresa. Crush the Castle, basicamente uma versão anterior do famoso Angry Birds, só que numa versão mais realista e mais violenta. No jogo controlamos uma catapulta que precisa causar o maior número de danos possível no castelo e matar todo mundo que tá lá Armor dentro. Games. É isso. Aquela logo ali não me é estranha, Fantastic Contraption. Fantastic Contraption é um jogo de física onde precisamos construir um veículo utilizando de vários materiais para fazê-lo funcionar e concluir diversos desafios. Esse jogo ganhou em 2016 uma versão em 3D compatível com Não é VR estranho, que mas- está disponível para ser jogada pela Steam por R$60. Só isso, só? Era mais barato que Interactive outros jogos, Buddy. hein? Você pode até nunca ter jogado esse jogo, mas com certeza você já jogou algum derivado desse conceito. Interactive Buddy é um jogo totalmente. Eu tenho memórias. Não sei. Eu devo ter jogado, assim, também. Mas eu tenho mais memória de ver vídeos de pessoas jogando. Tipo o Ted, esses caras faziam vídeo dessas coisas, né, que antigamente. se passa em uma sala vazia com apenas um personagem jogado lá, e o objetivo consiste basicamente em torturar esse personagem de todas as maneiras possíveis. Um conceito bem sadio, para dizer o mínimo. Mutilate a Doll. O mesmo conceito do jogo anterior. Alguém me chamou? Achei que eu tinha ouvido alguém me chamar aqui no meu quarto. Anterior, só que um pouco mais bem feito e muito mais sangrento. Aqui o objetivo deixa de ser apenas torturar e passa a Uma pessoa com a mesma voz que eu apareceu na porta. Eu devo abrir. Eu li o Mandela Catálogo. Esse é o momento que eu tenho que seguir aquelas ser regras. mutilar o personagem do jogo. Pois é. Dino Run. Esse jogo eu joguei muito quando era criança. Simulator. Sério. Dino Run é um jogo onde Esse controlamos jogo- esse pequeno dinossauro que tem como objetivo escapar da extinção. Esse jogo Conforme me o dá jogador memórias avança nas também, fases, cara. ele desbloqueia melhorias pro dinossauro Fui eu? que poderão ser usadas nas próximas runs. Um conceito bem simples, mas extremamente divertido. O jogo foi tão reconhecido que foi lançada uma versão na Steam chamada Dino Run DX em 2015. Caraca, que doideira, cara. Eu realmente me dá memórias daquele jogo ali também, cara. Caramba. Eita, o último é uma interrogação, hein? Stunt Games. Stunt Games, também conhecido como jogos de manobra, são jogos que geralmente controlamos motos ou carros em uma pista que, para chegar até o final, é preciso fazer algumas manobras para concluir as fases. Um jogo que é muito semelhante nesse estilo de gameplay é o jogo Trials da Ubisoft, que inclusive é um jogo muito divertido, e Esse que eu também, lembro. aliás, possui uma versão em Flash de mesmo nome. Ah, e esse eu definitivamente me lembro É um muito, jogo cara. muito divertido. Esse Trials eu acho que eu nem cheguei a jogar, mano, porque ele era E que pago, também, né, aliás- provavelmente. Mas esse daí mas aquele lá eu vi bastante vídeo, eu lembro também. Mas esse daqui eu definitivamente joguei muito, Mas cara. possui uma versão em Flash de mesmo nome. Joguei Dino Run há muito tempo, há pouco Grow tempo. quer Island, dizer. um jogo de puzzle que se passa em Nossa. uma ilha e que possui um conceito bem diferente. Isso Nele eu você não lembro, adiciona não. tecnologias nessa ilha e precisa criar uma lógica para que cada tecnologia e coisa que você colocar no mapa chegue no nível máximo. Sério, esse jogo é muito bom. Mesmo. É um dos jogos que eu mais me lembro de ter jogado no Clique Jogos. E eu sempre me frustrava por não conseguir upar todas as coisas. Existe uma série de outros jogos dessa franquia, Nossa, eu não como conheço Grow esse, Valley, pra ser Grow sincero. Park e Grow Tower. Esse jogo é pra mim o que define a Interessante, palavra né? nostalgia. Caramba, que interessante, né? A gente saber que tem jogos que eram tão populares pra certas pessoas e a gente não jogou, né, cara? É bem louco isso, né? Riddle E School. provavelmente se eu tivesse jogado, eu teria gostado, né? Riddle School é um jogo que parece Ah. bastante com o clássico Pico School, só que um pouco mais leve. No jogo controlamos um personagem que não aguenta mais as aulas chatas dos seus professores e decide resolver Cara, isso daqui me dá isso memórias, né? fugindo da escola. E o objetivo do jogo é basicamente Só que o jogo é todo em inglês, duvido que eu jogasse. Isso mesmo. Mas Fugir o da nome é escola. estranho. Stick War. Nesse jogo, comandamos guerreiros Stickman no melhor estilo Tower Defense, porém com um diferencial que você pode controlar suas tropas. O objetivo do jogo é conquistar todas as bases do inimigo, como é um padrão em jogos Tower Defense. Eu joguei esse jogo muitas vezes, sério. E se tem uma coisa que eu posso dizer sobre esse jogo é que ele é realmente muito bom. Bartender The Right Mix. Esse jogo Nossa que controlamos senhora. o bartender possui Já tinha muitos jogos desse estilo, né? um objetivo bem simples: descobrir Com a todas falta as de respeito, boa noite, Vani, e a todos do chat. Obrigado, amigo.
Ah, é muito importante a sua, né? Sua... Tá bugado meu chat, não tá aparecendo o número certo de pessoas. Deixa eu abrir e fechar aqui. Ah, tem que falar sobre Red Moon e Armored with Wings. Não sei que jogos são esses de As falar combinações assim. possíveis de bebidas disponíveis no bar. Cada mistura era bebida pelo próprio bartender e dependendo de qual fosse a mistura, uma animação diferente Você só fala com licença essas coisas quando você entra na casa de outra pessoa, amigo. Aqui você está em casa. acontecia. Eu me lembro de já ter feito muita bebida nesse jogo e de quase todas terem dado errado. Electric Man 2 The Tournament of Voltage. Esse jogo, com um nome extremamente longo, é um jogo de luta com personagens Stickman. Nele você controla o Electric Man, Cara, que eu precisa lembro de ter jogado jogos Stickman quando eu era criança, mas basicamente soltar a porrada em vários inimigos que vêm Twitter List não me notificou. Eu acho que não te notificou também porque eu postei muito em cima da hora, Wesley. Já era 6h30 quando eu lembrei que. Eu lembrei que eu não tinha colocado thumb nos vídeos. Daí eu ainda fui fazer e por isso que o vídeo deu uma atrasadinha ali. em várias ondas diferentes. E Completamente, o objetivo do jogo é concluir todas as lutas e ganhar o Como eu postei muito em cima, acho que por isso não notificou. torneio lutando contra a morte. Pelo menos Eu penso muito isso por causa do meu iceberg do espaço, que chegou a 2.000 views pelo menos aí. Ele tá crescendo um pouquinho com o tempo, né? Mas ele foi, como vocês viram aí, não foi o vídeo mais bombado aqui no canal. E eu acho que tem muito a ver também que eu postei, tipo assim. Eu mesmo postei ele no canal. Além de eu ter postado na sexta, que foi um dia que eu acho que não deu certo eu ter postado, eu ainda postei, tipo, eu coloquei ele no canal, sabe? Eu programei ele no canal, faltando, tipo, 3 horas pra ele lançar. Eu acho que isso também interferiu muito na distribuição dele. esse é o nome Tanto que eu vou pelar muito hoje e amanhã pra terminar o vídeo aí até o fim. Até o fim da noite de amanhã, já pra postar e deixar o vídeo um dia cozinhando no canal. do cara que você tem que lutar. Eu joguei muito esse jogo e uma das coisas mais divertidas dele era a mecânica de super golpe que era dada em slow motion. Eu joguei ele recentemente e ele continuou tão bom quanto eu me lembrava. Jogos de Stickman. Provavelmente um dos estilos de claro. jogos mais conhecidos e jogados de todos os tempos. Os jogos dos personagens de Stickman eram os mais recorrentes em sites como Clique Jogos, por exemplo. E todo jogador que se preze já jogou, sei lá, Óbvio. pelo Quem não menos jogou 10 não é gamer. jogos desse tipo. Fala a verdade, Keifo. Quem não Esse jogou tipo não é de gamer. jogo era muito produzido porque, como é de se imaginar, é muito mais fácil e prático desenvolver um jogo com um personagem de anatomia simples como o dos personagens Palito. E dessa forma os desenvolvedores podiam fazer jogos em larga escala sem muita dificuldade. Um dos mais conhecidos desse gênero são provavelmente os jogos do Rem Stickman, mas muitos outros jogos como Total. Vex, Fancy Pants, mencionado anteriormente, e muitos Uou! outros jogos de luta também tiveram sua popularidade e reconhecimento com o passar dos anos. Muito irado, né, mano? Crossing the Pit, a versão inicial que veio a inspirar a criação dos jogos do Rem Stickman. Nesse jogo simples, o personagem precisa atravessar uma ponte e o jogador pode escolher uma entre várias opções para isso. Cada opção leva a uma animação diferente e Coisinha mais simples que os caras faziam, né, cara? E a gente se divertia tanto. todas ele não consegue passar. Ah. Age of War, um dos tower defense mais famosos dos jogos em Flash. Se você já foi um jogador de jogos de navegador, Caraca, é quase cara. impossível que você nunca tenha pelo menos ouvido falar desse jogo. No jogo, o objetivo é simplesmente destruir a base do inimigo, e o interessante desse jogo é que existe Interessante, apenas cara. Eu não tenho memórias vívidas assim, mas definitivamente ele me causa um certo. Ele me causa algo, sabe? Me causa uma reação interna, sabe? Eu não sei dizer exatamente o que, uma fase que mas vai desde a idade porque da eu definitivamente, sei lá, pedra mano. Caraca. até o futuro. Muito possivelmente a coisa mais memorável desse jogo seja sua música, que só de lembrar já dá até arrepio. Flow é um jogo onde controlamos uma pequena célula que precisa se alimentar de outras células menores para evoluir e crescer cada isso eu vez não mais. conheço mesmo. O estilo gráfico do jogo é Lembro desse jogo, significa que estou ficando muito velho, bonito nem e sua me falha, gameplay é amigo. bastante fluida. E ele lembra bastante o primeiro estágio de célula do Spore, para quem já jogou. Ele foi muito reconhecido pela sua qualidade e recebeu um reboot de PS3, PS4 e PS Vita. Caraca!
Tower Dale? of Heaven, um jogo de plataforma que surpreende bastante por sua qualidade que parece remeter muito mais um jogo indie da Steam do que apenas um jogo em Flash. Os gráficos em Apenas? Você não falou apenas um jogo em pixel Flash. art e a paleta de cores utilizada para o jogo lembram bastante Bem- um jogo bem de Game maneiro Boy. mesmo, né? No jogo controlamos um personagem chamado Age, um carinha com cabeça de cebola. O objetivo Bem do jogo maneiro, hein, consiste em cara? subir até o topo da chamada Tower of Heaven. Esse Não, jogo não tenho memória de ter jogado esse também não, mas eu achei bem maneiro. Eu jogaria esse, é na muito verdade. interessante e daria facilmente Bem um legal. vídeo sobre ele. Eu recomendo bastante que você jogue, até porque ele está disponível gratuitamente na Game Jolt. Então, Tá. Game Jolt é tenso, né, cara? Eu deixo disponível gratuitamente na Steam, meu amigo. Aproveite. Que Game Jolt, cara? Game Joji? Stormwinds. Esse jogo Tower Defense é Caraca. simplesmente um dos melhores que existem. Mesmo que eu nunca tenha passado da terceira fase do jogo quando era criança, Não, eu esse jogava também não, bastante hein? e lembro de ter passado várias horas com ele. O jogo desenvolvido pela Hero Não, me Interactive é estranho, se passa mano. numa distopia steampunk e tanto os inimigos quanto suas torres remetem bastante a esse estilo de construção a vapor, que eu simplesmente amo. Pra quem já assistiu meu vídeo sobre Loop Hero já deve saber que eu sou um entusiasta do conceito steampunk, já que a maior pixel art que eu já fiz da minha vida é baseado Uou! nesse conceito. Caraca, ele que fez isso? Irado, mano. Nossa, muito irado mesmo. Eu tenho um projeto Parabéns em ao mente nosso de mano. algum dia desenvolver um remake desse jogo em pixel art. Que legal. Quando eu tiver mais tempo, claro. Que irado. Super House of Dead Ninjas. Um jogo do estilo roguelike frenético em que controlamos um Estilo ninja que roguelike? precisa matar vários inimigos no tempo que é determinado. O jogo é bastante fluido e me lembrou bastante Salve, o jogo Gabriel. Katana Você na Zero. boa? Cursor Parece que 10, não, ou sincero. Cursor Tem. Não sei como é que fala. Nesse jogo, o personagem principal é o seu cursor. E o objetivo do jogo consiste em subir quantos jogos escadas que para tinha, né? chegar o mais Eu fico um pouco triste, sabia? Porque eu sinto que eu, como criança, poderia ter. Ah, mas assim, eu fui feliz, sabe? Isso que importa, na verdade. Mas o que eu penso é que eu podia ter aproveitado mais os jogos bons que tinham, né, cara? Eu lembro que, tipo assim, eu jogava muito jogo, que nem ele falou ali, muito Super Mario Flash, sabe? Muitos jogos que eram só cópias de, sei lá, cópia de Sonic, cópia de Flash, cópia desses jogos, sabe? longe que você conseguir. Além Café em disso, seu Curitiba cursor também, tem meu uma amigo. vida que se esvai rapidamente e você Eu duvido que o Alasca já teve um clima como tá aqui. consegue recuperar a vida do cursor em andares específicos para continuar subindo com a ajuda dos fantasmas dos seus cursores antigos. Um conceito bem simples e minimalista, mas ainda assim bastante interessante. Spillware. Ah, tá, eu juro, ó, cara, eu tô até, deixa eu até ver, cara, parece que eu tô até pálido, cara. Olha isso, cara, parece que eu tô até, parece que eu fiquei mais branco, cara, hoje. Jogo de Caraca, puzzle né? de plataforma que lembra bastante o Super Meat Boy, controlamos essa mano, bolinha parece- que é chamada de Spillware. Diferente de Super Meat Boy, aqui o personagem Sei dá lá, saltos cara. muito mais longos e a mecânica do jogo é centrada no vômito do bichinho. Que nojo, né? Stormfall Age of War, um jogo RTS que era, Nossa, ou é, uou, não sei, muito jogado no Facebook. Caraca. O estilo desse jogo é muito presente muito louco, né, muito, bem anos 90, né, nos esse jogos design. mobiles, onde você tem um império que precisa crescê-lo, conseguindo mais recursos, construindo mais edifícios e recrutando tropas e etc. Warfare 1917, um jogo que se passa durante o período da Primeira Guerra Mundial, em que controlamos a Inglaterra, ou a Alemanha, que lutam em confrontos diretos em trincheiras usando What the fuck, soldados, tanques e bombas. Esse jogo é um dos estilos que eu mais gostava de jogar e antigamente eu Caraca. lembro que eu jogava bastante. cara? Nossa, eu definitivamente não Monster não Den, lembro The disso. Book of Dread. Eu não conhecia esse jogo, mas o conceito dele me surpreendeu bastante. O jogo é um RPG de batalhas em turnos que tentam trazer uma experiência de uma partida de RPG de mesa de verdade. Pela época que foi lançado, pode-se dizer que esse É porque eu sinto que eu joguei muito esses jogos quando eu não tinha um PS2 ainda. Depois que meus pais compraram um PS2 pra mim quando eu era criança, eu acho que eu abandonei um pouco os jogos de PC e fiquei muito focado no PS2, sabe? jogo tava bem à frente do seu Tô pensando tempo. agora, mano. Jelly Jumper, um jogo lançado pela Logitech Caraca, olha os como uma jogos, né, forma cara? de Tinha vários jogos realmente muito bem feitos, né? promover os seus produtos. Do jogo Só jogava jogos de personagem de desenho animado no PS2, em geral jogando Go, Resident Evil e eu jogando o jogo do Ben 10. Cara, pior que eu identifico bastante com você. Eu jogava muito aqueles games do Ben 10 também. Jogava. Cara, todos esses daí. Eu realmente gostava muito do Ben 10 quando eu era criança, na verdade, mano. Particularmente porque eu me lembro muito de jogar um jogo do Ben 10 em Flash, cara, quando eu era criança, sabia? falamos uma geleia verde que precisa pular entre as teclas do teclado para completar o seu objetivo. Esse jogo é tão obscuro que é quase impossível achar uma maneira de jogá-lo hoje em dia. E por essa dificuldade, acho que ele pode até ser considerado uma Lost Media.
Canabout. Você se lembra de Vector? Uou. Aquele jogo de celular de parkour? Então, Isso eu lembro. Canabout é basicamente um Vector de Flash. Inclusive, uma das maiores inspirações para a Não é criação de estranho, Vector não, foi hein? esse jogo. No jogo, você também controla um personagem Não é que estranho. percorre uma trajetória por cima de prédios, desviando de obstáculos para chegar até o fim da fase. Só que diferente Chegar o de jogo de Vector, navegador no PC, eu não instalava o jogo. Eu também não, cara. Quando eu era criança, eu nunca instalei jogo no a PC. gameplay de Canabout é um pouco mais acelerada. Até porque quando eu era criança, o PC não era meu, né, cara? The Impossible Game, um jogo de plataforma desenvolvido em 2009 e publicado pela Fluke Pô, isso Games. aí é Geometry Dash. E não, isso não é Geometry Dash, por mais incrível que pareça. Inclusive, pelo ano de seu lançamento, não é difícil concluir que Geometry Dash se inspirou bastante nesse Inspirou jogo. barra Né? copiou, né? The Eye of It. The Eye of It é um jogo de puzzle em que você controla uma letra I que percorre vários cenários alterando sua Nossa, forma tá, para isso passar de fase. Aparentemente ele ficou bastante popular na Armor Games. Até hoje eu procuro jogos Ben 10 pra jogar no PS2. Bob the Robber, um jogo simples de plataforma em que você controla um ladrão que Cara, ele tá falando tudo isso daqui, mas eu ainda não vi o jogo do cacto e não vi o Homem Lava e Menina Água. Eu falei o contrário. conclui sua missão, ele Falei o precisa contrário, roubar né? algumas coisas específicas sem Tu falei certo. ser É o notado. Waterboy Eu lembro de Lava há pouco Girl. tempo ter visto Ah, não, então o menino Ed. É o verdade. gameplay do Psycho O jogando esse moleque jogo no é canal água. dele. You Não, have to... é? Waterboy? Como é que era? Water Girl Lava Boy? Burn the Rope. Esse jogo é basicamente uma piada. Nele controlamos um personagem que, ao chegar ao fim do jogo, precisa derrotar Pra mim que... Não, definitivamente o moleque que é um de boss, fogo, e né? para isso ele precisa usar uma tocha para queimar uma corda que sustenta um lustre gigante. Quando ela queimar, ela vai cair na cabeça do boss e você vai terminar o jogo. O nome do jogo Shark Boy Lava Girl, esse é um bom filme também. é exatamente a Nossa descrição. senhora, vocês já assistiram esse filme depois que vocês já... Firebody e Water Girl? Cara, vocês já assistiram esse filme Shark Boy e Lava Girl depois que vocês criaram consciência? Nossa, cara, é muito feio os efeitos visuais desse filme, cara. É Do que muito você precisa feio, fazer no cara, é jogo. horrível. É isso. Gravity Guy. Esse é um jogo de plataforma que você controla um personagem que precisa fugir de inimigos alterando a ordem da horrível, gravidade. horrível, Ele foi basicamente um horrível mesmo. prelúdio de vários outros jogos que copiaram essa mecânica mais tarde. E esse jogo me lembra um outro jogo antigo chamado VVVVVV que tinha essa mesma mecânica. E sim, o nome do jogo é esse mesmo. Inclusive eu errei a quantidade de V. São 5 o- Vs, eu falei 6. Quem foge tá falando de jogos amaldiçoados aqui, né? Sony 2. Esse jogo é um RPG de turnos Sony que se 2? passa numa distopia pós-apocalíptica. O jogo tem várias mecânicas de progressão de level que ficam evidentes Que conforme esse é o lance, que eu não jogava jogos no Flash, eu não jogava jogos que eram tão complexos, né, cara? Eram jogos que eram muito o simples, né, jogador cara? Eu era avança muito nas criança, eu fases. não É tinha uma história cabeça, própria, mano. bem construída e uma Pô, você acha que eu tinha mente? Quando eu tinha 8 anos, eu não tenho até hoje cabeça pra jogar jogo de combate por turno, né, cara? Imagina na época. gameplay Mano. bastante divertida. É um jogo que eu me arrependo bastante de não ter conhecido antigamente, porque com certeza eu teria jogado bastante. Water Sigma e Fire Fanboy. Isso eu não lembro de ter jogado, sendo sincero. Pico School. Lançado em 1999, Escola Pico do School quê? é o que podemos considerar o primeiro jogo Flash da história. O jogo foi bastante polêmico, principalmente por abordar como tema principal de sua história o massacre de Columbine, onde Pico, o personagem que controlamos, precisa enfrentar os atiradores e fugir da Esse definitivamente eu não me lembro de ter jogado, gente. Meu Deus. O nosso mano K-Fall teve uma infância diferente escola. aí, cara. Pico School se tornou um clássico dos jogos Meu Flash e Deus. foi muito referenciado em outros jogos como Friday Night Funkin', por exemplo. Caraca, eu definitivamente não conhecia isso. Jogos bizarros do Mario e Sonic. Quando eu acessava o Clique Jogos, não isso demorava já nem 5 segundos para que eu me deparasse com algum jogo esquisito desses dois personagens. Jogos como de corrida e Sério? Eu não me lembrava skate, de coisas daquele tipo ali, não. eram apenas alguns desses jogos Tá, que podíamos motos, coisas encontrar. assim. E esse tipo de jogo não se Sou um pecador que todos somos, amigos. Eu também me arrependo de não ter jogado alguns jogos, porque quando era um jogo só focava nele mesmo, depois de zerar, já que tive a oportunidade de ter vários play na minha adolescência. limita apenas aos personagens do Sonic e do Mario. Um personagem que era muito popular nesse tipo de jogo era o Naruto. Como você Mas tem uma... Ah, isso eu lembro. Mas tem uma coisa, cara, que eu não me arrependo tanto, é de não ter zerado jogos como GTA San Andreas, Resident Evil, sabia? Eu não me arrependo muito, porque eu sinto que hoje em dia eu vou ter uma experiência melhor jogando pela primeira vez esses jogos como
Não pela primeira vez, é óbvio, eu joguei muito GTA San Andreas quando eu era criança, mas como eu falei, eu nunca zerei esses jogos porque eu não sabia inglês e eu não sabia avançar nas missões. Então, eu acho que um dia se eu jogar GTA San Andreas, eu vou aproveitar muito mais, porque hoje eu sou o público-alvo do que esse jogo originalmente seria, né, cara? Esse jogo não foi feito pra gente jogar quando era criança, esses jogos foram feitos que nem pro David Jones hoje em dia, né, cara, o GTA V. Claro que vão ter crianças que vão jogar GTA V não, GTA 6. Claro que vai ter crianças que vão jogar GTA 6, mas elas não são o público-alvo, sabe? Com certeza deve se lembrar. É, pra um streamer não ter zerado jogos antigos é bem vantajoso. Pois é. Tem poucos jogos que eu me lembro de ter zerado, cara, quando eu era criança. A origem do Pra não Adobe dizer nenhum, sendo sincero. Flash. Todo mundo conhece jogos em Flash, mas poucos conhecem a origem desses jogos. Tudo começa Mas eu acho que tem muita gente que mente também, cara. Que fala que é muito. Nossa, cara! Que nostalgia, né, mano? Igual a David Jones. Tem muita gente, tipo assim, que eu acho que dá uma mentira também falando que zerou, cara. Porque eu e as pessoas, meus amigos e tudo mais, ninguém zerava, mano. Ninguém sabia falar inglês, sabe? Então, cara, como é que você avançava na missão do GTA San Andreas? Tipo, de fato, cara, como as pessoas conseguiam avançar naquela época? Sabe? Eu não tinha internet pra pesquisar nada. com a fundação de uma empresa chamada Era eu e o game. Como é que eu fazia pra avançar numa missão, né, Future mano? Wave Software Não em sabia nada. 1993. Eles não começaram a empresa com foco em jogos Flash. Na verdade, isso ainda nem existia. Em apenas em 95, Igual Lego Batman do PS2, zerei esse jogo. Lego Batman não me lembro de ter jogado, não. Eu lembro de ter jogado o. que com o lançamento Eu lembro de ter jogado um pouco aquele Lego de Harry Potter que tinha. Eu acho de um que era do programa Harry chamado Potter. Future Splash Animator e Future Splash Player, eles começaram a migrar lentamente para esse caminho de jogos. Depois essa empresa foi comprada por uma outra empresa chamada Macromedia, e o nome da empresa, que antes era Future Wave Software, passou a ser chamada Macromedia Flash, que mais tarde foi comprada pela Adobe, se tornando o que então conhecemos hoje como Adobe Flash Player. Tem um vídeo muito bom do Semideus que explica mais profundamente esse assunto de maneira mais detalhada. Eu recomendo bastante que você veja, eu vou deixar o link no comentário fixado para você dar uma olhada. Lego Indiana Jones. Os jogos da Newgrounds. A Newgrounds é uma das empresas mais amadas e lembradas quando o assunto é jogos em Flash. Quem nunca foi jogar aquele joguinho no Essa imagem é bem marcante, jogos né? e se deparou com essa logo maravilhosa, né? Eu me lembro que só de ver essa logo antes do jogo começar, eu já ficava animado porque eu sabia que eu tava em boas mãos. A empresa foi fundada em 6 de julho de 1995 na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Inclusive, no mês passado, a empresa completou seus 28 anos de existência. Os primeiros jogos lançados pela empresa foram publicados em 96 e se chamavam Clube Assil, onde você tinha que espancar uma foca ou um pedaço de pau. É um conceito bem saudável, pra dizer o mínimo, né? E o outro jogo foi bem anos 90, o né? chamado Assassin, onde você controla um personagem chamado Shotgun Man, que tinha como objetivo matar várias celebridades e personagens da cultura pop. Realmente, uma empresa que começou com jogos bastante infantis, né, Outro cara? conceito muito saudável, como você pode ver. Esses jogos iniciais já deixavam um pouco claro que tipo de caminho a maioria dos jogos da Newgrounds iriam seguir, já que, como você deve se lembrar, a maioria dos jogos em sua gameplay ostentavam de muita violência e muito gore. Entre os jogos mais populares da Newgrounds, podemos citar Dead Enemy, Alien Hominid, The Skull Kid, que eu me lembro de nunca ter jogado por ter medo do personagem principal, The Only Level, que mais tarde foi copiado descaradamente por outro jogo chamado Dead Level Again, Madness Interactive, eu não lembro daquele primeiro que falou, mas desse segundo eu lembro. e uma coletânea assustadora de jogos adultos, que eu só fui descobrir que existem Mas fazendo o roteiro todos? desse vídeo. E conhecendo bem vocês, eu aposto que se você não conhecia, agora você vai fazer questão de conhecer, né? Bem, obviamente existem milhares de outros jogos que são muito lembrados. Eu só dei uma pincelada em uma pequena parte deles. A Newgrounds foi com certeza uma empresa que marcou bastante. Digerati. Se o seu pai ou sua mãe já trouxeram pra você um daqueles CDs que vinham mais de 1000 jogos total, né, diferentes mano? pra você jogar no seu PC, agradeça a Digerati. Eu lembro, definitivamente, eu nunca tive isso daqui, porque como eu falei pra vocês, tinha um PC em casa, mas não era meu, né? Então, obviamente, nunca deixaram eu ter esse tipo de coisa. Até porque meus pais tinham medo que essas coisas dessem vírus no computador, né? E eu acho que eles estavam certos. Mas. Mentira, não sei. Eu acho que nem funcionava. Mas o que eu me lembro muito, minha memória, é de ver essas revistas. Eu lembro muito de ver essas revistas, sabia? De ficar. Tinha muito em.
tipo, na loja Americanas, nesses lugares, tinha muito, cara, dessas De revistas. CDs que vinham mais de 1000 jogos diferentes para você jogar no seu PC, agradeça a Digerati. A Digerati, ou Digerati, é a empresa que foi responsável principalmente por lançar várias revistas gamers que vinham com Caraca, eu não posso nem ler o comentário do CDs Alves. de vários jogos. É sério, como eu jogava os jogos desses CDs. Eu me lembro que Caramba, quando eu era então pequeno eu funcionava cheguei a mesmo. ganhar pelo menos 2 CDs dessas revistas. Obviamente eu nem lia elas e provavelmente jogava no lixo porque só o CD que importava. Pô, parecia maneira a revista, Mesmo. não mentira Essas não, hein? revistas foram com certeza um grande marco na vida da maioria das pessoas que nasceram no início dos anos 2000. E tudo isso nós devemos agradecimento a Digerati. Pô, deve ter virado um item de colecionador essas revistas, né? Para eu pensar. Dark Temptation Game Saga. Esse jogo, assim como Jolly Jumper, é um jogo feito para promover um produto. Mais especificamente, o desodorante com aroma de chocolate Dark Temptation da X, que dá nome ao jogo. Tipo, propagandas que não existem mais, né, cara? Hoje em dia não tem esse tipo de propaganda, né, que tinha quando a gente era mais novo, né? Que o cara passava um desodorante e as mulheres se ajoelhavam perante ele, né, cara? No game controlamos o Chocolate Man. Esse cara... Pô, eu queria ter um desodorante naquela época, extremamente mano. assustador, com cara de psicopata. Essas empresas não sabem mais, perderam todo, né... Não sabem fazer mais marketing como antigamente. Precisa fugir de um monte de mulheres que tentam devorá-lo. Pois é, o jogo é isso. Eu me lembro de ter visto muitas propagandas desse produto na TV, mas nunca cheguei a jogar esse jogo de fato. O jogo ficou disponível até meados de 2010, mesmo com sua promoção já tendo sido encerrada em... Mentira, vou ser sincero com vocês. Eu tinha muito mais vontade de ter um desodorante na época que a propaganda de desodorante, as mulheres corriam atrás do cara, mano. agosto de 2008. E mesmo que eu ou você quiséssemos jogar esse jogo, isso já não é mais possível, já que o jogo é oficialmente uma Lost Media. Uma coisa muito curiosa e esquisita que eu descobri pesquisando sobre esse jogo Dia é que mais normal na existia vida um do Rony é código assim? chamado 293EFCT que deixava as mulheres do jogo apenas de lingerie. Pois é. Jogos assustadores de cirurgia. Você provavelmente deve se lembrar dos famosos jogos de cirurgia que tinham no Clique Jogos. Mas no meio de muitos desses jogos aparentemente normais, tinham alguns que chegavam até a dar medo por sua gameplay, no mínimo perturbadora. Um dos mais populares desse tipo de game Eu lembro também de pessoas fazerem vídeos disso era daí, a saga sabia? Dark Cut, que Eu começou nunca tinha parado pra pensar como hoje são os homens que correm atrás do Vani. Que isso? Eu lembro definitivamente de ver vários vídeos desse tipo de jogo também, e agora vindo na minha mente, né, eu nunca parei a pensar em quantos jogos que os youtubers faziam que eram em Flash, né, cara? Pelo menos, tipo, Happy Wheels, pra mim, eu não via como um jogo em Flash, sabe, quando eu era o criança. seu primeiro jogo lançado no final de 2007. Nesse jogo, ambientado na Idade Média, controlamos um médico da época que precisa tratar sintomas como da peste bubônica, feridas de flechas e até mesmo vampiro. Esse jogo, por acaso, tem duas sequências. A primeira Pô, maneiro, não lançada vou negar que é irado o em conceito, dezembro de mano. 2007 e a segunda em novembro de 2008. Esse jogo é só um dos inúmeros exemplos Não, cara, e daria um conceito bem maneiro pra fazer um jogo bem feitinho hoje em dia, né? É uma pena que não de tem, jogos mano. de cirurgia que eram assustadores. Até porque, querendo ou não, a maioria desses jogos eram perturbadores, né? Convenhamos. Mas me lembrou muito mais um jogo que era popular, mas não era em Flash, né? Que era o Surgeon Simulator, né, cara? Isso daí eu lembro muito quando eu era criança. The Visitor. Esse é um dos jogos mais estranhos que do já Alien, existiram né? em Flash. Nesse jogo, Outro que os youtubers da época gravaram muito também, encontramos né? uma minhoca alienígena que, para crescer de Nossa. tamanho, precisa devorar tudo que aparece na point sua and click, frente. né? O jogo tem um monte de sequências e você provavelmente já jogou alguma delas. Eu não acho que eu nunca joguei, não, mano. Mas eu lembro de ver muitos vídeos, né? Óbvio. Tales Cosmic Rush 2.0. Esse foi um jogo fan-made de Sonic em que jogávamos com o personagem Tails. Ele é uma sequência anterior do Tales Cosmic Rush, que foi lançado em 2011 e cancelado posteriormente entre 2015 e 2017. Até o início do ano Lembra daqueles jogos de espancar seu chefe, professor vizinho, maior sucesso na passado, época? esse jogo era considerado uma Lost Não tô Media, já que lembrando, seus não, arquivos sendo estavam sincero. perdidos e até o criador do Preciso jogo de afirmou imagens para ativar meu que subconsciente. já não tinha mais esses arquivos. Porém, em fevereiro de 2022 eles foram recuperados e dessa forma permitindo que ele seja jogado novamente. Nickelodeon Game Builder. Um jogo criado pela Nickelodeon, onde jogadores podiam criar seus próprios níveis usando alguns recursos que se baseavam nos desenhos da Nick. Turbionic acho que nem canal tem, Conceito mais muito hoje em dia, parecido com Happy Wheels e Mario Maker. Sabe-se que Parece que eu vi alguma coisa meio bizarra sobre duas isso versões ultimamente. diferentes desse jogo chegaram a ser lançadas por volta de 2009, porém ambas foram perdidas, já que os jogos foram removidos do site pouco tempo depois, tornando eles injogáveis. Atualmente esse jogo tem um status de Lost Media.
Dead Space No Survivors. Esse foi um jogo em Flash desenvolvido para promover o primeiro jogo da série, o Dead Space 1. O jogo era separado em 9 episódios e fazia parte de um concurso de perguntas e puzzles. O vencedor desse concurso receberia uma cópia original. Joga jogos de navegador hoje em dia. Cara, eu acho que quem joga jogos de navegador hoje em dia, sendo sincero, é a galera que jogou na época, mano, e volta pela nostalgia. Eu acho que a molecada e criançada não joga, né, mano? Joga mais mobile. De Dead Space, HQs, um livro, uma réplica do capacete do Isaac, uma cópia do filme Dead Space Downfall e alguns outros itens temáticos. É coisa pra caralho. Infelizmente, a versão completa desse jogo se encontra perdida, tornando assim uma lost media. Pringles Never Shoot. Pringles Never Shoot, também chamado de Midnight Holiday Hunt, foi lançado em 2005 e desenvolvido como uma forma de propaganda para os produtos da Pringles. O jogo era bem simples e colocava o jogador como um cliente que falava com o balconista de uma loja 24 horas. O objetivo do jogo era simplesmente conseguir todos os 5 sabores de Pringles e com isso você vencia o game. Infelizmente esse jogo é uma lost media, já que existem arquivos de vídeo hoje em dia é brain rot the game total, jogo, fazendo com que seja impossível jogá-lo hoje em dia. Esses jogos aqui eu definitivamente não conheço, mano. Super Feed Me. Super Feed Me foi um jogo planejado para ser lançado como uma sequência direta do Feed Me da Neutron, essa empresa que eu falei anteriormente que eu amo profundamente. Esse jogo não é em Flash na verdade, mas por ser uma sequência de um outro jogo em Flash é válido colocá-lo nesse iceberg. Eu acho. Esse seria o primeiro jogo da Neutron a ser lançado para smartphones. Ele estava planejado para ser lançado ainda em 2010, porém devido a diversos problemas internos que afetaram não só esse, mas várias outras produções da empresa, ele acabou caindo no limbo, sendo oficialmente arquivado em 2012. Posteriormente, isso permitiu que a empresa ganhasse mais tempo para mudar o foco em outra tentativa de um jogo iOS, sendo ele o jogo Icebreaker Viking Voyage, lançado em 2013. Desde então, o jogo foi deixado de lado, e um usuário do Reddit chamado Berthyface uma vez perguntou aos desenvolvedores se eles pretendem revisitar o jogo algum dia, e eles responderam que é pouco provável, mas nunca se sabe. Então talvez ainda haja uma pequena esperança que esse jogo seja lançado. Quem sabe? Spore 2D. Essa foi uma versão em Flash de Spore desenvolvida para promover o jogo Spore Hero lançado para também tô preocupado com esse iceberg, mano. Pouco se sabe sobre esse jogo, e o que temos de informação de sua gameplay é que os jogadores poderiam treinar suas criaturas e fazê-las subir de nível, desbloqueando mais partes do corpo para montar novas criaturas. Ele já tá muito embaixo do iceberg. Esses jogos não eram supostamente serem conhecidos, ele né? foi perdido em algum momento de 2012, e tudo que resta são algumas poucas gameplays e seu arquivo SWF, que pode ser encontrado no Internet Archive. Porém, há um arquivo XML que tá faltando dele, e dessa forma é impossível jogá-lo hoje em dia, tornando assim uma lost media. Live Corps. Live Corps é o nome de um animador que costumava publicar seus trabalhos no Newgrounds por volta de 2004. Ele ficou muito conhecido principalmente por suas animações. O site brabo era o site da Cartoon Network. Cara, você sabe um... Agora vocês vão me zoar aí, cara. Mas sabe um site de games de games não, né, cara? Mas que eu entrava pra jogar jogos que eu lembro que tinha quando eu era criança, cara? No site da Globo. Não sei se é no site da Globo, mas tinha um site do Caldeirão do Hulk, mano. Que eu lembro que tinha vários joguinhos, tipo do Lata Velha. Principalmente do Lata Velha, que eu me lembro que era um jogo tipo de... Você tinha que ficar movimentando os carros assim, sabe? Pra você poder passar. E era tipo um puzzle, sabe? Eu me lembro de ter jogado muito esse jogo quando eu era criança, mas tinha outros jogos também, mano. Lendas e perturbadoras. Nesse ano ele se envolveu numa discussão problemática com seu vizinho e resultou no Live Corps e passando a ser procurado pela polícia. No Cartoon Network tinha jogo do... No Cartoon Network tinha jogo do Hora de Aventura. Maneira de impedir que fosse preso, ele decidiu e passando esse ano ele se envolveu numa discussão problemática com seu vizinho e resultou no Live Corps e passando a ser procurado pela polícia. E como maneira de impedir que fosse preso, ele decidiu encerrar sua vida antes que ele fosse pego. Um triste fim para um artista tão talentoso como ele. O GTA San Andreas. Sendo sincero, o jogo ali também, com todo respeito, né, cara? Do Facebook. Essa foi uma versão muito obscura do jogo GTA San Andreas que... Pô, vocês estão zoando, mas o jogo era massa, teoricamente, estaria disponível para ser jogado no Facebook. Porém, na verdade, esse jogo seria um scam que servia apenas para roubar os dados do usuário. E quando o jogo iniciava, ele só mostrava uma imagem GIF do CJ perto da bicicleta no começo do jogo. E ficava nisso para sempre. Close Hand. Close Hand é um jogo desenvolvido pelo site The Onion, conhecido principalmente por ser um site americano.
cano de notícias satíricas. O jogo, que ficou disponível em uma demo jogável em 2009, foi inicialmente anunciado no canal oficial do The Onion no YouTube. A gameplay dele consiste em é um jogo, né? disparar contra o rosto de várias pessoas aleatórias, resultando sempre na cabeça delas explodindo. O jogo é uma bem complicado, né, pelo visto, né? paródia de jogos como Call of Duty e FPS de empresas grandes em geral. Ele nunca chegou a ser lançado oficialmente e tem apenas uma versão de demonstração que ficou disponível por pouco tempo. Pelo fato do arquivo SWF do jogo nunca ter sido salvo, ele hoje em dia é impossível de ser jogado, e nem mesmo pelo Wayback Machine foi possível recuperar esse arquivo. Não se sabe se o site do The Onion tem ainda esse arquivo, e mesmo que eles tenham, é muito improvável que eles liberem esse jogo algum dia. Kindergarten Killer. Esse é um jogo muito polêmico do Newgrounds, onde o jogador controla um assassino no jardim de infância. Pois é, o objetivo do jogo é bem óbvio, como você deve imaginar. Ele chegou a ser removido do Newgrounds, porém hoje em dia ainda é possível jogá-lo por outros Cartoon Network tinha um jogo brabo tipo Angry Birds do Flapjack. meios. Mesmo que eu não acredite que muitas pessoas vão ter interesse em jogar esse jogo, né? Lacey's Wardrobe. Lacey's Wardrobe foi um jogo em Flash de 2007. Primeiro vídeo do canal? Mentira, né, cara? Disputado, né? Disputado o primeiro vídeo do canal. Porque ele tá postado por primeiro no canal. Porque ele... Cara, que confusão que eu fiz, cara. Porque ele é o segundo vídeo do canal, do meu canal. É o meu segundo vídeo na internet, por assim dizer. Não é porque tem o canal velhão lá, né? O antigo canal, né? O antigo canal, aquele que não deve ser nomeado. Mas, como o Vani, né, cara? Como o Vani é o segundo vídeo do canal de Lacey. Só que ele tá postado primeiro no estúdio, né? Então vai ficar aí pra história. Nunca saberemos qual vídeo eu gravei primeiro. Ficou muito em alta há pouco tempo atrás. Tem que fazer uma análise da webcam qualquer dia pra ver se tem alguma dica, né? Sei lá, né? Vai que um vídeo eu termino assim, daí no outro vídeo eu começo com a touca assim, né? Sabe? De aparentemente ser um jogo normal, mas que na verdade retrata a história de uma personagem chamada Lacey, que era constantemente perseguida por um stalker, e que ao fim da história ela acabava encontrando seu fim pelas mãos dele. Uma sequência desse jogo temático de cozinha foi lançada posteriormente, possuindo uma história separada, também relacionada aos eventos obscuros da vida de Lacey. Tem um vídeo muito interessante do canal por que a Lacey tá fazendo Ishikawa, que explica melhor as histórias desse jogo. Eu recomendo bastante que você veja caso tenha ficado curioso. O link vai estar no fixado. Waluigi's Toy Nail está gritando, eu quero pagar imposto. Esse foi um jogo muito obscuro da Nintendo, desenvolvido no ano 2000 para promover o jogo Mario Tennis de Nintendo 64. O jogo é tão obscuro que só foi descoberta a sua existência através de um artigo da revista Nintendo Power, onde é dito que no game o jogador tem a tarefa de cortar as unhas do pé do Waluigi. Nem assisti de verdade. Pois é, cara, agora o Davi falou uma coisa... Mas eu acho que é um jogo sim, Davi. Não, eu acho que... E colocá-las numa jarra. E conforme mais forem colocadas, mais pontos o jogador ganha. E sim, eu sei, é extremamente bizarro. Não se tem nenhum... Tem jogo que só psicopata jogou conhecimento de alguma... Ah, cara, eu tenho minhas dúvidas de quem era criança e jogou o jogo da Lacey, né, cara? que tenha sido arquivada. Ou jogou o Ad... Ah, que é isso que tá passando aqui, cara? Do Waluigi e colocá-las numa jarra. E conforme mais forem colocadas, mais pontos o jogador ganha. E sim, eu sei, é extremamente bizarro. Não se tem nenhum conhecimento de alguma versão que tenha sido arquivada. Caraca, fetiche por pés desse jogo. As únicas coisas que temos é um arquivo SWF chamado toynailscoming.swf, que se acredita ser algum tipo de promoção do jogo ou prévia, e 3 URLs de arquivos SWF chamadas toynails.swf, paintdelines.swf e thefacepaint.swf, todos encontrados no site mariotennis.com. Porém, nenhum deles está arquivado no Internet Archive. Até hoje, esse é um dos projetos mais obscuros da Nintendo, e poucas pessoas sequer têm conhecimento de sua existência. Bizarro. Jogos em Flash que nunca existiram. Esse tópico não está diretamente relacionado a um jogo em específico. É mais um exercício mental. Você já tentou imaginar quantos são jogos que poderiam ter sido lançados, mas nunca foram? Seja por qualquer motivo que seja. Jogos... Uou! Por que você não citou isso? Por que você não citou isso? Por que você não citou isso, obscuros, cara? Jogos únicos que nunca chegaram a ver a luz do dia. O conceito de jogos em Flash... Aquele chegou à luz do dia e você o cortou, meu mano. Abriu uma porta de infinitas possibilidades para que desenvolvedores indie expressassem novas formas, ideias... E cadê o jogo do Cacto McCoy, conceitos mano? que nunca foram vistos antes. E de certa forma é assustador pensar na quantidade de jogos como esse que nunca chegarão a existir. Porque agora, infelizmente, essa é uma porta fechada. Fire Tomboy.
E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, sério, muito mesmo. Mas eu me senti muito feliz fazendo tanto o roteiro quanto a edição, porque eu pude reviver alguns momentos da minha infância que, em grande parte, se concentravam nesses jogos em Flash. E eu espero que, assim como eu, você tenha tido Videozão, um né, bom cara? passeio nostálgico. Irado, mano, muito maneiro. Eu também, que nem ele falou, eu... veio muitas memórias na nossa mente, né, cara, desses games, Olha só, tem vídeo novo do Engeek, vamos assistir, mano. Engeek JJ agora, em a sequência. Ah, Opa. Muito bom vídeo. Deixa eu tirar as luvas pra deixar meu comentário, né? Muito bom vídeo, como sempre. Mas se senti falta da citação a Fire Fanboy e Water. Não. Water Fangirl. Fire Tomboy e Water Fangirl. Além de um dos meus favoritos, o clássico plataformer Cactus McGoy. McGay. Foi? Ele fixou. Ok. Fiz aí, tá aí meu comentário, tá aí o que faltou a citar, mas um vídeo espetacular como sempre, né, cara? Nossa, cara, que nostalgia, mano! Nossa, muito irado.